Todos nós fazemos planos. Planejamos a carreira, a família, as viagens, os sonhos. Queremos saber qual será o próximo passo, como as coisas vão acontecer, onde estaremos daqui a alguns anos. O planejamento nos dá uma sensação de controle, de organização. Mas, por mais importante que seja planejar, há algo que não podemos esquecer: os planos em si podem mudar, e muitas vezes, mudam completamente. A Bíblia nos lembra disso em Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que planejar faz parte, mas a execução dos nossos planos está nas mãos de Deus. Quantas vezes já fizemos planos, e de repente, algo inesperado acontece? Uma oportunidade diferente surge, um caminho se fecha, uma mudança inesperada nos leva para outro lugar. E, no momento, pode até parecer confuso, mas depois entendemos que foi o melhor. É como um navegador de GPS. Nós traçamos a rota, escolhemos o destino, mas no meio do caminho podem aparecer desvios, obras, atalhos que não conhecíamos. Podemos até insistir na rota original, mas muitas vezes, a melhor escolha é confiar na orientação correta. Deus nos dá essa orientação. Isaías 55 versículo 8 a 9 nos lembra disso: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Ele vê o que não conseguimos ver, e os ajustes nos nossos planos fazem parte do processo. Isso não significa que devemos viver de qualquer jeito, sem nos organizar. O próprio Deus é um Deus de ordem. O planejamento é necessário porque nos dá direção, nos prepara para o que pode vir. Mas precisamos ter flexibilidade para entender que os planos podem mudar. Tiago 4 versículo 13 a 15 nos adverte sobre isso. Agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso não é um chamado para a incerteza, mas um lembrete de que nossa segurança não está nos planos que fazemos, e sim em quem está no controle de tudo. Muitas pessoas se frustram porque fizeram planos perfeitos, e quando algo sai do roteiro, sentem que tudo deu errado. Mas será que deu errado ou apenas mudou a direção? José, no Egito, com certeza não planejou ser vendido como escravo, preso injustamente e esquecido na prisão. Mas cada mudança no caminho o levou ao propósito final: ser governador e salvar sua família da fome. Seus planos foram frustrados, mas o propósito de Deus permaneceu. O segredo está em planejar com sabedoria, mas confiar com fé. Salmo 37 versículo 5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Podemos nos organizar, nos preparar, mas a entrega final precisa ser nas mãos de Deus. Isso tira de nós um peso enorme, porque significa que não precisamos ter todas as respostas, apenas a disposição de seguir a direção que Deus nos der. Além disso, quando aceitamos que os planos podem mudar, evitamos o desespero e a ansiedade. Filipenses 4 versículo 6 a 7 nos instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando aprendemos a confiar, a paz de Deus nos guarda, mesmo quando os planos parecem incertos. Outra história bíblica que nos ensina sobre isso é a de Moisés. Ele tinha uma vida estável no Egito, mas Deus mudou completamente sua rota para que ele liderasse o povo de Israel à liberdade. Moisés não tinha planejado isso, e no começo nem queria aceitar. Mas quando confiou na direção de Deus, cumpriu um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Isso mostra que, às vezes, nossas melhores ideias não chegam nem perto do que Deus tem preparado para nós. Também é importante lembrar que nem toda mudança nos planos é um fracasso. Às vezes, o que parece uma perda é,
na verdade, uma nova porta se abrindo. Romanos 8 versículo 28 nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que hoje parece um desvio pode ser exatamente o caminho certo. Então, continue fazendo planos, continue se preparando, mas lembre-se de que o mais importante não é o plano em si, mas a disposição de ajustar a rota sempre que necessário. Porque, no final das contas, não é sobre seguir um roteiro rígido, mas sobre confiar no Deus que conhece o caminho melhor do que nós. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo.